Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Papini, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Que bom tê-los aqui para acompanhar mais essa edição, que ela é bem especial mesmo. Essa daqui eu sou suspeito em falar, porque eu sempre falo que é bom, a gente sempre traz convidados que geram muito impacto, que tem muita história para contar, e tem alguns que a gente tem uma familiaridade maior, né? E nesse caso eu já sou fã desse projeto há muito tempo, então para mim está sendo um prazer receber aqui o Dr. Ricardo. Vou fazer uma apresentação rápida e depois ele vai falar um pouco mais sobre como ele construiu toda essa história ao longo da nossa conversa. Mas o Dr. Ricardo Ferreira, ele é médico ortopedista do Instituto Afonso Ferreira, membro do Corpo Clínico do Centro Médico Campinas, mas ele é principalmente o presidente da ONG Expedicionários da Saúde, uma ONG que surgiu em 2003 para atender povos indígenas e faz um trabalho sensacional que nós vamos conversar com mais detalhes agora. E o ano passado ele foi homenageado no Prêmio Melhores do Ano do Domingão do Hulk, na categoria Inspiração. E tem outros vários prêmios que ele vai contar aqui para nós, mas mais do que a premiação é a tese dele e o quanto que ele impacta essas comunidades indígenas, que é o mais importante. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Dia, obrigado. Poxa, muito bom. Direto de Campinas. Direto de Campinas. A estrada estava até boa. Obrigado pelo convite, Papini, de longo tempo, sempre nos trabalhamos junto há anos e anos. Eu acho que faz uns 15 anos, não faz? Por aí, 10 a 15 anos. 10 para 15 anos. Obrigado pelo convite, para a gente trazer aqui os Expedicionários da Saúde, para a gente ter uma conversa, para vocês terem uma ideia do que é que esses Expedicionários da Saúde faz, ou EDS. O EDS, famoso EDS. E como que um ortopedista foi parar em comunidades indígenas? Conta para nós. Durante muitos anos eu fiz muitas viagens para fazer caminhadas por esse mundo todo. E uma dessas viagens que foi para o Pico da Neblina, onde moram os Yanomamis. Na volta do Pico da Neblina, encontrou essa comunidade chamada Maturacá, onde nós estávamos num grupo de 7 pessoas, a maioria era médico, e nós começamos a olhar como é que estava essa saúde dessas pessoas, e vimos, nós já estávamos tudo por volta dos seus 45, 50 anos, então a gente começou a olhar aquilo e falou, opa, dá para fazer alguma coisa aqui. E aí o pensamento primeiro foi, nós vamos pegar essas pessoas e levar para a cidade para cuidar delas, ou nós vamos trazer o hospital para cá. E foi fácil a decisão, não foi difícil, porque após essa viagem, aí nós saímos de Maturacá e descemos mais uns 2 dias até São Gabriel da Cachoeira, que fica a uns 1.000 quilômetros de Manaus, e peguei um barco que demorou 5 dias para descer de São Gabriel para Manaus. E ali foi onde eu fiz bastante reflexão, eu estava com a turma toda, nós conversamos bastante, refletimos bastante sobre o que fazer, como fazer, para não fazer porcaria, já estávamos tudo velhinho, não estava na hora de começar uma aventura assim, sem muita base. Então, comecei a chamar os amigos advogados, e comecei a organizar durante o ano, isso foi 2002, então durante o ano de 2003 foi que a organização foi feita, foi escrito o estatuto, foi providenciado as diferentes pessoas para a gente dar início a uma organização mesmo. Conversei bastante com o pessoal do ISA, então para saber aonde ir, tanto que da primeira vez nós não fomos para a terra dos Yanomamis, nós fomos para a Cabeça do Cachorro, que é ali do lado, onde eles são um pouquinho mais organizados, nos associamos à FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas, e estabelecemos essa parceria, então, e começamos com pequenas expedições, porque eu, como cirurgião, e tinham outros cirurgiões a bordo, a gente sabe que a medicina preventiva melhorou muito nos últimos anos, muito, muito, muito. É incomparável com a minha infância, com a minha adolescência. O estabelecimento do SUS foi realmente uma transformação para o Brasil. Não é perfeito, tem um monte de defeito, mas foi um passo para frente, um passo muito bom, que deu uma acessibilidade que, mesmo que a gente fale, e os números mostrem hoje
que se você tem um prêmio, se você tem um plano de saúde, a medicina suplementar, você estará mais bem atendido do que o SUS, mas se você lembrar de antes do SUS, está maravilhoso. Está maravilhoso. Então foi aí que foi se organizando isso, e foram expedições cirúrgicas que foram programadas, aonde a gente viu que uma das doenças que acometia muito esse povo era a catarata. Catarata é a maior causa de cegueira reversível do planeta Terra. É um absurdo, porque a gente pega essa garotada que vai, esses oftalmos, que a gente chama de faqueiro, que são bons pra caramba no negócio que fazem, e você pega uma pessoa cega e em 15 minutos ela está enxergando. E não tem nada que pague isso, não tem nada que seja mais maravilhoso. Existe uma incidência grande de cataratas na comunidade. Muito grande por causa do sol equatorial, da falta de proteção. Então, a incidência de catarata é muito grande. E o acesso à catarata é muito difícil. Porque você imagina um indivíduo lá em Maturacá, por exemplo. Um exemplo, Maturacá. Então, ele está em Maturacá e ele está ficando cego de catarata. Aí ele tem que pegar um barco, uma voadeira, e ele anda 2 dias até São Gabriel. Aí ele chega na Casaia, na Casa do Índio, em São Gabriel. Aí ele vai ficar lá umas 2 semanas para arrumar um transporte para Manaus, que ele vai demorar mais 1 semana. Aí ele vai chegar na Casai, lá em Manaus. Aí ele vai chegar lá em Manaus, aí vão marcar uma consulta com um oftalmologista para ele. Aí marca a consulta com o oftalmologista. Aí vai marcar os exames que tem que fazer. São vários exames. E assim se passaram 6 meses, 1 ano. Os indígenas detestam o hospital, assim como todos nós, né? Sim. Todos nós detestamos o hospital. Só vai se realmente Na precisa. última... Eu tento falar isso muito dentro das nossas expedições para os voluntários e para os médicos, que ninguém vai para um hospital porque quer. Vai porque precisa. Sim. E quando vocês chegaram ali, já com uma demanda reprimida grande, e de lá, após essa primeira expedição, já despertou a necessidade realmente de fazer ampliar. De fazer outras e outras, e crescer e aprimorar, porque nas primeiras expedições, as primeiras 2 ou 3, nós fizemos dentro de hospitais que já existiam, que eram do projeto Calha Norte, que foi esse projeto dos militares da proteção. Os hospitais campanha, né? Que eles chamam. Da fronteira. Eles foram fabricados, foram feitos, mas muito, e foram largados. E o ambiente cirúrgico é uma coisa muito delicada. Então, rapidinho, nós montamos o nosso próprio centro cirúrgico com os nossos profissionais que estão habituados a um centro cirúrgico. Centro cirúrgico é uma entidade diferente do que um hospital onde você tem atendimento clínico. É uma coisa especial. Na cirurgia você pode fazer coisas maravilhosas, mas pode fazer coisas horrorosas também. Cara, eu fico imaginando como romper uma barreira também cultural e eu conheço muito pouco, né? Eu conheço pelo que eu vejo das suas palestras, mas tem uma questão até, estamos falando de 20 anos atrás, talvez isso melhorou muito, mas... de ganhar a confiança do povo indígena, né? Conta para nós como foi essa história de vocês chegarem, ganhar essa confiança e poderem exercer a medicina ali. No começo, nas primeiras vezes, a gente tinha que conversar com todas as lideranças, conversar com os caciques. Em qual idioma? Curiosidade. Com tradutor. Sempre com tradutor. Sempre com tradutor e sempre buscando o apoio das organizações indígenas, conversando com eles, sentando, escutando, lembrando que a gente tem 2 ouvidos e 1 boca para falar metade do que escuta. Então, fica e vai devagar, não faz os casos mais complicados, não faz no começo. E com a conversa com os indígenas, tanto os pajés quanto os dirigentes, deixar bem claro para eles que essas doenças, tanto hérnia quanto catarata, é doença de branco, porque o cacique, o pajé não conseguiu curar essa doença. Então, trazer ele para perto, e ele faz, por exemplo, o pós-operatório.
Então, o pós-operatório, em vez de dar muito anti-inflamatório para esse paciente, a gente deixa o pajé ficar junto. E o pajé dá os cúrcuma, as coisas que ele acha que ele tem que fazer. Nós não jogamos, nós jogamos ao contrário, estimulamos que ele venha sempre, que ele fique sempre junto com a gente. E aos pouquinhos, esses indígenas, eles vão um contando para o outro, né? É a Rádio Cipó. Eles vão contando para o outro, vão contando um para o outro, olha, deu certo, foi legal, vai lá, os caras te tratam bem. Então, aos pouquinhos é que a confiança foi sendo adquirida. E interessante essa estratégia, né? Quer dizer, hoje a gente fala na medicina muito a questão do desfecho, né? Tem que ter a gestão do desfecho ali. E vocês tiveram esse cuidado de pegar casos mais tranquilos para ganhar essa confiança. Essa era a estratégia. Sim, com certeza. Sempre, né? Sempre. Você começa das coisas mais fáceis para você conseguir fazer as difíceis. Senão você vai poder e evitar o máximo possível. Então, por exemplo, agora nesse mês de novembro, hoje está acontecendo uma expedição de colicistectomia laparoscópica, ou seja, fazer a vesícula só via laparoscópica lá na cabeça do cachorro, em Pari-Cachoeira. Nós temos um hospitalzinho fixo lá, a 1.600 quilômetros de Manaus. Uau. Então, esses pacientes, todos são feitos ultrassom, um mês antes são selecionados, é feito ultrassom um pouquinho antes de ser operado. Então, são feitos todos os exames, tem uma avaliação clínica, tem um intensivista, é usado tudo material descartável do bom e do melhor, que é o que usam aqui em São Paulo, que usam tudo aqui. Então, a gente tenta fazer sempre o melhor para eles, o melhor. Quer dizer, a medicina ela está presente ali, a prática clínica, mas eu fico imaginando a logística disso. Explica para nós, porque assim, como é que leva um hospital, diagnóstico de imagem, minimamente invasivo, como que leva isso para lá? A 1.600 km de Manaus. E energia. Para você ter uma ideia, então, essas coisas que estão lá em Pari-Cachoeira saíram faz 2 meses de Campinas. Aí elas foram de caminhão até Belém. Belém, põe num navio, dá 1 semana, 10 dias para ir até Belém. Aí depois põe num navio e leva para Manaus. Aí em Manaus nós temos um CD, um centro de distribuição. Vai para lá, depois vai para um outro barco que vai para São Gabriel da Cachoeira, que são mais 1.000 quilômetros. Aí chega em São Gabriel da Cachoeira, chama São Gabriel da Cachoeira, porque o navio não sobe essa cachoeira. Então, para o barco, põe num caminhão, o caminhão anda uns 60 quilômetros, descarrega no porto do outro lado da cachoeira, carrega, e aí tem mais 3 dias para chegar em Pari-Cachoeira. 3 dias. Quer dizer, é muito, né? E é uma logística que depende, por exemplo, agora, com a seca do rio, ficou alucinante. Nós tivemos que apostar. No lugar onde tem uma corredeira, no meio desse rio do Tiquié, nós tivemos que colocar um barco em cima e um barco embaixo. Então, o barco que chegou carregado não ia conseguir atravessar. Então, tirou tudo, pôs em barco pequeno e levou para esse barco que estava de cima da cachoeira. Ou seja, a medicina fica até fácil, né? O ato médico fica simples ali, frente a esse cenário. Porque o papel essencial dos expedicionários é um só. É fazer com que esses médicos tenham à sua disposição o melhor material possível e possam fazer seu trabalho da maneira mais digna e eficaz possível. Então, quem mandam são os médicos e são os nossos pacientes. São eles que mandam. Vocês preparam o ambiente, a gente deixa o ambiente pronto. E hoje os expedicionários contam com quantos apoiadores? Entre uns 300 voluntários. 300 voluntários. Voluntários, mas funcionários mesmo, nós somos em 13. É impressionante, né? Porque assim... eu sei espalhado pelo Brasil, né? Então...
Não é que tá todo mundo juntinho ali, conversando. Não. Eu acho demais, toda vez que eu ouço suas falas, suas palestras, porque a capacidade de organização, né, de planejamento que vocês possuem, às vezes a gente pega grandes empresas que têm toda a estrutura ali e não consegue trabalhar um planejamento, uma logística do jeito que vocês fazem para uma expedição, né? O que foi com isso que a gente aprendeu, né, ao longo desses anos, quando deu março de 20, Com a pandemia. Veio a pandemia. Então, veio a pandemia, as organizações internacionais que faziam a preservação da Amazônia, a demarcação de terra e tudo, descobriram que, além de floresta, lá existem uns caras que chamam os guardiões da floresta. Uhum. Então, coisa que a IDS já sabia há alguns anos. Então, eles começaram a nos chamar para ver, porque eles estavam com dinheiro, eles receberam dinheiro de vários locais do mundo, e organizações internacionais vieram atrás da gente, para a gente ver o que a gente vai fazer, o que a gente podia fazer para ajudar esse povo com o colapso do fornecimento do oxigênio. Você lembra disso? Sim, Manaus foi. Manaus, aquele colapso. Então, um dos nossos voluntários e um dos nossos coordenadores, cabeção, tem um cabeção desse tamanho, pensou no enriquecimento de oxigênio, naqueles aparelhos que as pessoas usam, concentradores de oxigênio. Uhum. Sabe que as pessoas usam nas casas, que têm problemas respiratórios? Sim. E esse aparelho, até 97%, 98% dos pacientes com Covid podem se beneficiar com esse aparelho, a não ser os que vão ser internados. Uhum. Então, você pode evitar que ele caminhe rapidamente para uma intubação. E foi, então, visto, a gente montou, então, a partir dos concentradores de oxigênio, montou-se a enfermaria, que chama UAP, que é a Unidade de Atendimento para o Covid. E nós espalhamos em 260 lugares pela Amazônia toda. Uau. Onde mandava gerador, onde mandava remédio, onde tinha grupo de zap-zap que um ia ensinando o outro num círculo virtual lindo, maravilhoso, porque os médicos iam uns educando aos outros e para saber como é que vai fazer. E indígena que está acostumado a dormir em rede, a gente mandava rede. Indígena que está acostumado a dormir em cama, a gente manda cama, sempre com intérprete. E sabendo da logística, porque como a gente já trabalhou com esse povo todo, a gente chama o João, chama o Bruno, para ele pegar a voadeira, para ele levar tal coisa para tal lugar e tudo. O Greenpeace nos ajudou bastante. Então, várias organizações nos ajudaram bastante durante a pandemia e, ao mesmo tempo, a gente construiu um hospital de campanha de 122 leitos. Uau. Com pressão negativa, com monitor, com tipo semi-intensivo, em Campinas, dentro de um ginásio, e doamos para o município de Campinas. Ou seja, então, vocês estavam lá nas comunidades, mas também... Em Campinas. A gente se movimentou nessa pandemia. Todo mundo fala, eu fiquei tanto em casa nessa pandemia, nós do Expedicionário não lembramos disso, não. E como que foi em termos de saldo? Porque você teve aqui um ambiente, né, da cidade grande, ali, Campinas, e um ambiente, né, de uma comunidade, em termos de desfecho, de saldo, como em termos de perdas até humanas, né? Como que isso foi, esse balanço? Dá para fazer uma comparação? Eu acho que houve muito mais morte no meio dos indígenas do que no meio dos brancos aqui, principalmente que eles são muito mais delicados, né? E um dos grandes problemas é que o Covid atacava principalmente pessoas de mais idade. E nós temos que lembrar que na Amazônia toda a cultura é oral. Então os museus, os grandes museus da Amazônia, eram os grandes caciques e os grandes pajés. Então amigos meus morreram muitos durante a pandemia, e eles são os verdadeiros museus. Então, existe uma consequência a longo prazo muito maléfica,
para a população indígena, para um risco de impacto na cultura. Na cultura indígena, total. Isso é bem... Total. Porque num Aritana, por exemplo, que era a grande liderança do Xingu, em uma semana morreu aquele homem daquele tamanho, em uma semana ele morreu. Assustador. É, assustador. E doutor Ricardo, vocês já estão há 20 anos, né? Completaram 20 anos ano passado, vou para 21 agora. 20 anos esse ano. 20 anos esse ano. Qual a transformação que você viu nos povos indígenas? Eu adoro o lema de vocês, que vocês, cuidando do povo, vocês são os guardiões da floresta, né? Olá. Cuidando da vida, preservando a floresta. Preservando a floresta. É o nosso lema desde sempre, cuidando da vida, preservando a floresta. O impacto, eu acho que eu vejo é que esses indígenas que, quando a gente chegou, na maioria dos lugares onde a gente foi, eles eram caiapó, eles eram xinguanos, eles eram tucanos, eles eram baniuas. E o que a gente quer fazer, fazendo o que a gente faz, principalmente que a gente atua nas fronteiras, nos que estão mais os grupos que vivem geograficamente isolados, é que eles sejam orgulhosos também de ser brasileiros e de que tenham e que saber que o Brasil quer cuidar deles e vai ser parceiro deles na preservação da floresta e tudo isso. A gente tem, ao longo desses 20 anos, 54 expedições. Então, 54, uau. Tem 10 mil cirurgias feitas. Média de 3 expedições por ano, quase. 3 expedições por ano, tem ano que é mais. E agora nós começamos a fazer um cardápio, um pouquinho... Antes era só as grandes expedições, e agora nós temos 5 grandes programas. Estou falando muito? Não, está excelente. Temos 5 grandes programas, que é Programa na Amazônia, que são as grandes expedições. Temos as pequenas expedições, que pode ser de endoscopia. Quer dizer, ampliou o tema da catarata. A outra que é uma coisa que é sensacional, que eu estou fã dela, total, é a Mulheres na Floresta. Uma das nossas médicas, que já está com a gente há uns 15 anos, começou a fazer um trabalho sobre lesões de colo de útero. E defendeu uma tese agora. Aliás, a revista dela vai ser publicada na ProMed, não sei, não estou lembrando agora. Depois vamos divulgar. Vamos divulgar. E ela fez uma tese mostrando que as mulheres indígenas têm muito mais chance de ter câncer de colo de útero do que as brancas. Porque elas têm uma vida sexual mais ativa, mais prolongada, e já tem o genético em cima disso também. Então, nós temos que atacar bastante essa prevenção. Olha só. E nós estamos mandando agora umas expedições lindas só de mulher, para as mulheres, e com um laboratório. Então, você colhe a lesão no colo do útero, já examina, já dá o diagnóstico e já opera. Perfeito. Não, porque é linda. Tempo é importante, né? É importantíssimo. Tempo é fundamental. É importantíssimo. Você está escutando agora na campanha da Mama aí, que estão falando a diferença que tem entre o sistema suplementar e o sistema do SUS. Isso. Né? Isso. Muito bom. Então, assim, eu me lembro que você sempre fala do aprendizado, né? Que vocês... Com eles, né? A gente pensa que nós estamos indo lá ensinar alguma coisa. Conta para nós alguma passagem dessa que assim... que vocês aprenderam muito no sentido como pessoa, como indivíduo mesmo, né, dentro da cultura indígena. Os indígenas, na maioria das vezes, muitas vezes eles não entendem o que a gente fala, mas eles falam sempre sim. Sempre sim. Então você precisa de um tradutor e aprender a conversar direito com eles, porque senão vai ser sempre sim. Tem várias histórias deles de colaboração, assim. Eles são hiper mega solidários uns com os outros. Mesmo que não pareça, eles são hiper mega solidários. Porque existem conflitos entre tribos também. O seu maior inimigo é o seu vizinho. Tá. Quanto mais longe ele for, ele fica menos seu inimigo, porque ele não, não te torra a paciência. Mas, por exemplo, agora... além de várias outras, agora eu fui para o Surucucu em abril, na terra Yanomami, quando teve a grande crise dos Yanomamis. E tinha um garoto que traduzia para mim.
E ficava lá, sempre meio perto, um garoto que já era homem, já devia ter 20 e poucos anos. E eu ficava ali perto com ele, a gente conversava e tal. E aí chegava na hora de comer, eu chamava ele e falava, vem comer comigo. Uhum. Aí ele vinha, fazia um prato que era uma verdadeira montanha. Ele se escondia atrás do prato. Um prato desse tamanho. Aí a primeira vez que eu vi, né? Falei, filha da puta, comendo tudo isso, né? E aí sentamos. E nós sentávamos numa mesa comprida, cheio de gente. Sempre vinha alguém conversar comigo, e ele estava do meu lado. E eu fui notando, depois que de uns 5 minutos que ele estava do meu lado, vazava, sumia com o prato. Aí eu acompanhava assim no canto do olho. Ele já tinha chamado o parça dele, que estava lá do outro lado, que veio por trás de mim, para eu não ver. Aí ele ia lá, levava o prato. Montava quentinha. O cara já pegava o prato, começava a comer. Já tinha os outros para trás que iam comer também. Olha só. Você dava bolacha para criança Yanomami, criança de 5 até 2 anos de idade. Todos comiam. Nem que tivesse que dividir, não tinha briga, não. Todos comiam. E geralmente o mais velho pegava, ia distribuindo e todos comiam. E se sobrasse, ele comia. Hã? E se sobrasse, aí sim ele iria comer. Tem uma visão de compartilhar, né? Muito diferente da nossa. Totalmente. Né? Tudo. Você, por exemplo, tinha um garoto que estava saindo da fome. Uhum. Porque lá teve muita fome, teve muita morte por fome, por maus cuidados, mau planejamento, a invasão dos garimpeiros, dos 30 mil garimpeiros e tudo, que transformou a vida daquelas pessoas. E então, esse garotinho, que devia ter uns 5, 6 anos, estava voltando a andar. Uhum. E aí os médicos ficam encantados, os enfermeiros ficam encantados e vão dando coisa para essa criança. E ele começou a ter um monte de coisa, ele não tinha nada, ele tinha um calção vermelho. Ele começou a ter coisa. E ele não tinha. Você dava uma coisa, no dia seguinte, ou o que ele estava vestindo estava com outro, e ele com o novo que ganhou, mas tudo distribuído. Ele não acumulou, né? Não tem como. Acho que essa é a grande Yanomami sacada. não tem como acumular, porque uma das piores qualidades de um Yanomami é ser mesquinho. É ser mesquinho. Isso é a pior coisa. E uma das maiores qualidades de um cacique, na grande maioria, é ser generoso. Perfeito. Acho que essa é uma grande lição para nós, né? Generosidade. E, Torquato, quantos povos que nós temos? Eu não sei, quantas tribos, podemos chamar de tribos? Etnias. Povos, Quantas etnias nós temos hoje na Amazônia? Tem muito. No Brasil, né? Como Deve ter umas 200. 200. Só na cabeça do cachorro tem 22, Papinho. Uau. E 22 de 5 troncos linguísticos distintos. Fantástico. Então, Yanomami, Arawak, Tucano, tem bastante. No Vale do Javari é a maior concentração de povos isolados do planeta Terra. Tá. Maior concentração. Maior que todos. Em Papua Nova Guiné tem um pouquinho, mas não chega no mesmo nível daqui. E na sua visão, porque tem aquela corrente, não podemos misturar, é a cultura, tem a outra, não, tem que inserir totalmente. Qual é a sua visão? Eu acho que eles têm que respeitar, a cultura é deles, eles fazem o que quer. Nós jamais, expedicionários, nunca interfere com nada. Com nada. Nós somos apolíticos, arreligiosos. Assim, para você ter uma ideia, para mim o ápice foi novembro. Nós tivemos uma expedição em Assunção do Içana, na cabeça do cachorro, e foi a primeira vez que eu falei: é proibido conversar sobre política
não pode, Lula e Bolsonaro aqui não vai entrar, não vai rolar. Começou a falar sobre Lula e Bolsonaro, vão os dois nadando de volta para São Paulo. Nos povos esse tema acabou sendo proibido. Proibido. Que incrível. E voltando para o tema do EDS, hoje então vocês tem as programações das expedições, tem essas outras linhas de cuidado que vocês atuam. Tem uma que eu não falei, que é o Floresta em Movimento, que é super bacana. O que é o Floresta em Movimento? Isso é o Floresta em Movimento, são crianças que foram picadas por cobra, ou tiveram algum outro trauma e tiveram necessidade de ser amputadas, porque não tinha o soro antiofídico. E o SUS ainda não está muito bem, principalmente no norte, adaptado a dar prótese. Então, a gente traz para Campinas, tem já um alojamento para eles, arruma o coto cirúrgico, dá a prótese, treina com a prótese. Para ele voltar. Para ele voltar, e depois, como é criança, a maioria, a cada 2 anos volta e a gente dá uma prótese nova. A gente vai dar agora, está chegando uma... Quantos? 14 anos, Márcia? Márcia, nossa administradora do EDS, está aqui. 14 anos, 15? Eu acho que já estão há 16 anos. 16 anos que vocês acompanham e a gente fazendo a troca da própria, porque a criança vai crescendo. E a mobilidade é fundamental na mata, na floresta. Caramba. Você tem uma ideia? Tem uma história engraçada. Esse menino é Saterê Maué, que é os do Guaraná. Que domesticaram o Guaraná. E então nós fomos para a terra dele, lá para São Pedro, e apareceu o Silas com uma bengala e sem perna, amputado, abaixo, acima do joelho. E eu olhei, ele ficou me namorando, ele vinha ali, ficava pertinho, todo lugar que eu ia, ele ficava junto durante 1 ou 2 dias, assim. E eu só fiquei olhando para ver qual era a independência dele e tal. O pai dele era agente indígena de saúde. E aí eu fui examiná-lo. Eu deitei ele na maca. Tirou a bengala lá, ficou deitado na maca. Eu fui examinar o quadril para ver se tinha algum problema no quadril, no joelho, no outro quadril, no joelho. E ele de calçãozinho. E eu vi uma bolinha assim dentro do calção. Falei, esse moleque tem hérnia também, além de tudo aí. tem hérnia, né? E pensei só. Aí eu fui abaixar o calção dele, era uma manga. Porque ele não tinha mão para carregar as coisas. Ele guardava. Ele tinha bengala, então ele guardava as coisas dentro do calção. O diagnóstico clínico ali é hérnia, né? Sensacional. Muito bom. E aí, hoje vocês têm, então, as três... Peraí, deixa eu ver, então. Foi Programa na Amazônia... Saúde da Mulher. Saúde da Mulher, as grandes expedições, telemedicina nossa, que está bem legal. Legal, fundamental. Está faltando um. E a Amazônia em Movimento. Hã? E a Amazônia em Movimento, que você passou agora. Amazônia em Movimento e emergência. Emergência. O que é emergência? Qualquer coisa que acontecer de emergência... Tenta trazer para cá Não, de emergência qualquer, seja indígena, seja branco, seja o que for, como a gente fez com o Haiti. Então, o pensamento é, se tiver alguma catástrofe que a gente possa, que a gente sente lá todos um plano de ação os específico. Coordenadores, a gente vai dar para ir? Então vamos. Perfeito. Tipo construir o hospital de campanha. Perfeito. Vamos fazer? Vamos. Se vier dinheiro, vamos. Abrimos o SOS Covid. Em 3 meses a gente construiu o hospital. Fantástico. Então, Ricardo, 13 pessoas, 300 voluntários. O que mais de rede de apoio, né? Porque eu imagino, se for telemedicina, tem que ter ali satélite que vocês consigam conectar. A gente tem... O que é fundamental para vocês viabilizarem? Dinheiro.
Starlink, tudo organizado, a gente já tem barco, tem um centro de distribuição em Manaus, tem um centro de distribuição em Campinas, tem a nossa sede em Campinas. E juventude. Energia, e juventude. vontade de se transformar, É o né? que eu quero muito, é juventude. E, ultimamente, com o advento do Zayed, do prêmio Zayed, que é do prêmio dos Emirados Árabes. Conta para nós o que foi esse prêmio. Então, o Zayed era o líder que fez a emancipação dos Emirados Árabes e ele estabeleceu um prêmio anual que ele dá para tudo ESG, para tudo de clima e de Social. melhoria social, tudo. E a gente ganhou o prêmio de saúde. Isso foi em janeiro agora. Prêmio mundial. Mundial. Sensacional. Não, foram 4.000 ONGs e a gente ganhou. Pô, fantástico. Foi bem legal. E lá, então, esse foi um passo que eu acho, que eu falo que é para a gente começar a fazer conversa de cachorrão. Parar de ser cachorrinho e ser cachorrão. Porque durante a pandemia também, muitas fundações internacionais começaram a nos ajudar. Então, foi isso que a gente cresceu, porque durante a pandemia nós éramos em 4, acho, funcionários, no máximo. E a gente foi trazendo essa juventude toda para dentro, porque esse mundo é do jovem, não tem jeito, não tem jeito. E é a perenidade, né? E o jovem, a maneira como eles pensam, muito mais adiantado que a gente. Muito mais. Muito mais exponencial. Os caras são bons mesmo. E então, assim, a IDS hoje já tem uma visão internacional, né? Porque um prêmio mundial como esse, isso ajuda na captação de mais recursos, mas internamente também você percebe que a aderência à causa está maior, as empresas estão mais abertas nessa pauta de ESG. Como você enxerga? Eu acho que elas estão começando, Papinho. Tá. Eu acho que elas estão começando a aprender sobre isso. Os nossos parceiros são mais ou menos os mesmos. A gente aumentando, eles estão nos ajudando cada vez mais. A gente está aumentando a gama de parceiro, mas o fundo internacional é maior. Eu acho que vai haver uma mudança grande, muito grande. Eu tenho tentado acompanhar um pouquinho essa coisa nova de comércio de carbono, mas eu acho que ainda está um pouquinho criança ainda está bem imaturo, principalmente para indígena, para fazer a conversa e os acordos com os indígenas, ainda está muito imaturo. Mas o Brasil tem tudo para liderar, né? Tudo. E esse é um tema forte que aqui emendando para daqui 2 semanas, que vocês estão indo para a COP 28. Em Dubai. Em Dubai. Porque o sultão que tomava conta da Semana de Sustentabilidade virou o presidente da COP 28. E ele me chamou durante o evento, ele me chamou e falou que quer que eu scale up, que a gente cresça, e para levar um projeto para ele, para a gente poder crescer mesmo, porque a intenção... Nós já tivemos reuniões e tudo com a Ótica, que é a Organização do Tratado dos Países Amazônicos. Então, para a gente poder fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, nós fizemos ao longo desse ano, foi contratado o Jonas para fazer o projeto, para o sultão, esse projeto que o sultão quer, para fazer, mais ou menos, atuar dentro do região norte-noroeste. São 6.000 quilômetros de fronteira com Venezuela, Guiana, Venezuela, Colômbia e Peru. Fantástico. Então, e fazer algumas reformas nos polos. Se deixarem a gente vai... Avançando nas fronteiras. Avançando nas fronteiras. Eu acho que o modelo nosso, esse modelo de um hospital móvel, é muito interessante, porque a Amazônia é muito escassamente povoada. Então, não adianta você pôr grandes hospitais. Ele tem que ser móvel, ele tem que ir de encontro ao que quer. E outra coisa que eu acho que é muito importante de falar, que às vezes eu esqueço, e numa entrevista assim é muito importante de falar,
é que uma das preocupações dos expedicionários do EDS é saber o que acontece na ponta. A gente vai para a ponta, mas só ir para a ponta não adianta. Você precisa conversar com a ponta. Então, por exemplo, na última expedição das mulheres, houve uma tarde, quase que um dia inteiro, que a gente chamou de mulherada, hein? Só mulher. A roda da conversa. Legal. Então, sentou-se os médicos, os dirigentes, a Márcia foi, os dirigentes, sentou as lideranças indígenas, sentou os doentes, e houve uma conversa entre essas mulheradas todas para ver o que a gente pode melhorar. O que a ponta quer? As decisões feitas em Brasília, no Palácio do Planalto, não adianta, não chega na ponta. A ponta quer outra coisa. Se a gente não se adaptar ao que a ponta quer, é bobagem, é obra que ninguém usa, é jogar dinheiro fora, é uma besteira. Esse conceito é tão rico. Por favor, você. Não, pode falar. Não, pegar esse conceito, né, de, quer dizer, entrar na agenda realmente de quem está precisando, né, de quem convive ali, e não impor algo que a gente entenda que seja o melhor. Né? É uma pretensão, né, uma arrogância enorme. E você enxerga esse conceito, né, porque vocês começaram ali, acho que essa foi a grande sacada, respeitando muito a cultura. Sim. Né? Levava antropólogo. Leva até hoje. Perfeito. Antropólogo. E dali... Dá aula para todo mundo antes de uma expedição. Os caras têm aula sobre o que é respeitoso, o que não é respeitoso, o que é... E esse conceito, assim, o quanto que isso também pode ultrapassar essa divisa dos povos indígenas, né? Isso permear para as grandes cidades, permear como um modelo de gestão pública até. Uma coisa que saúde. A gente viu muito interessante ao longo desses anos foi que nos locais onde a gente faz a expedição, como uma expedição para você organizar demora uns 4 meses, então um dos nossos papéis é juntar todo mundo, juntar a FUNAI, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o governo do Estado, o governo de cada um, a gente rouba um pedacinho. Tem de melhor de cada um. As organizações indígenas. Então, a gente junta todo mundo com um propósito comum, que é só para aquela expedição. Eu até converso. Eu sei que vocês não estão se dando bem, mas é só para essa expedição aqui. Vamos na boa, vamos tranquilo. Vai rodar. E isso dura depois. As pessoas gostam, na grande maioria das vezes, gostam de se relacionar, de se ajudar, porque tem carência de tudo. Na Amazônia, você anda 5, 6 horas, só tem um barco, só o seu barco. Não tem trânsito. Não tem. Então, se puder ajudar, entendeu? Já vai para lá e já leva a coisa da FUNAI. Então, vão aprendendo a trabalhar em conjunto. Se criou um ecossistema de suporte, de apoio ali. E é gostoso ajudar os Imagino. outros. É gostoso ajudar os outros. Ricardo, muito bom. Olha, assunto aqui não falta, né? Mas agora na Copa vocês estão indo no final de novembro. 28. 28, quanto tempo vão ficar? 10 dias. 10 dias. E aí, com uma molecada. Sensacional. Pô, fantástico. Bom, já fica o convite, sabe que a gente está encerrando o nosso primeiro temporada, né? E a gente estava querendo conversar com você já faz tempo, desde o nosso primeiro episódio, mas já que fica o convite... Isso aqui vai bem legal, esse Colabora Saúde. Então, e fica já o convite para o segundo episódio, segunda temporada, você contar essa história da COP, como foi para nós, né? E os próximos passos. E quem quiser ajudar a EDS, apoiar empresas... www.eds.org.br. Fala com a Márcia, fala com agora o novo administrador, o Marcelo, a turma está toda lá, né, pronta para colaborar. A gente tem uma perguntinha fácil aqui, Ricardo, bem mais tranquilo do que montar as expedições. E você já falou um pouco dela ao longo desses quase 1 hora aqui de conversa, mas o que é saúde para você? E eu vou emendar com uma outra. O que, nesses 20 anos, os indígenas geraram de aprendizado? O que mudaram, doutor Ricardo? Me mudaram. Me mudaram demais da conta.
Me mudaram demais. Aprendi a escutar bastante, a dividir bastante, aprender que ter não vale porcaria nenhuma, ser é muito melhor. Aprendizados a todo instante. A todo instante, os indígenas te ensinam com pequenas atitudes, bem pequenininhas, mas você tem que ficar olhando os caras, você tem que olhar bastante. Você Eu acho... recebeu mais ou entregou mais? Recebi muito mais. Recebi muito mais, muito mais. Muito mais, olhar as coisas, parar com essa bobagem de compra, ter, meu. Uma bobagem. Perfeito. Agora, saúde... Olha, eu passei por poucas e boas esses últimos 2 anos aqui, esse último ano e meio, eu passei por poucas e boas. Sem saúde não rola, tudo ruim. Tudo a essência ruim. De tudo. Tudo ruim, é o básico. Então é uma coisa que as organizações estão aprendendo, essas de fomento, e estão aprendendo que tem que cuidar dos guardiões da floresta. Os guardiões da floresta são os caras que cuidam, não tem jeito. Eles. E para cuidar eles têm que estar bem. É a cara deles, não tem, é deles. Tem que estar bem. É isso aí. Muito bom, então, Ricardo. Você sabe que sua fala aqui é curta, 45 minutos, 1 hora, mas a gente aprendeu muito e você nos ajudou muito, nos ajuda sempre muito a ter uma visão de vida cada vez melhor. Então, obrigado, boa viagem para a COP, sucesso por lá, depois conta tudo para nós. A gente vai. E parabéns pelo todo o trabalho que vocês desenvolvem, Márcia, todo o pessoal da Expedicionários da Saúde. Maravilha. Muito obrigado, cara. Ricardo. Muito obrigado, viu? Sabe que a gente é seu fã, nós somos seu fã. Gostaram, pessoal? Falei para vocês que era especial esse nosso último episódio, Fernando. O último episódio da primeira temporada. Vocês viram como passou muito rápido. Vamos ter alguns resumos, tudo, mas desde já quero agradecer vocês, convidá-los para que vocês curtam, se inscrevam no canal, divulguem esse canal, é muito importante para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas e que a gente se encontra em 2024 com novos episódios, sempre trazendo histórias de muito impacto. Obrigado, um forte abraço, até mais.